Como otimizar os estudos para o Enem durante a pandemia? Eu sou o professor Vini e se você tem interesse nesse tipo de conteúdo, peço que se inscreva neste canal. Então vamos lá, a pandemia do novo coronavírus, ela de repente impôs à sociedade uma nova dinâmica, um novo modo de pensar sobre diversos aspectos, principalmente no âmbito educacional, onde de repente nossas escolas fecharam e os alunos e professores estão precisando agora se adaptar a uma nova realidade, pelo menos enquanto não surge aí uma vacina para essa grande crise sanitária. É importante, gente, nós termos bastante ciência de que até os governos mais desenvolvidos vêm tendo dificuldade em lidar com a situação. Então, é claro que existem coisas que a gente não consegue controlar. Então, a gente precisa estar ciente de que a gente só pode quebrar a cabeça, a gente só pode tomar nosso tempo com aquilo que realmente pode estar ao nosso alcance, aquilo onde nós realmente podemos mudar. Então, essa crise sanitária, infelizmente, deixa muitos de nós de mãos atadas, né? De braços cruzados, digamos assim, né? Então, o que acontece? A gente precisa perceber que nós, enquanto seres humanos, não somos robôs, não somos máquinas. Então, para que a gente continue caminhando, a gente precisa de motivação, né? A gente precisa sempre estar olhando para frente e perceber o que é realmente importante. A gente não pode ficar parado no tempo esperando as coisas acontecerem. Então a gente precisa continuar sonhando, né? Até porque o ser humano ele é movido por sonhos, ele é movido por ambições, né? O que que futuramente eu quero ser que vá me satisfazer enquanto pessoa, enquanto mais um ser que compõe a sociedade? O que me deixaria satisfeito, né? De que maneira hoje eu posso eu posso pensar, eu posso mentalizar para que eu consiga passar por essa crise sanitária da forma menos traumática possível. Então, a gente precisa tomar muito cuidado para que a gente não gaste energia e tempo com aquilo que a gente não consegue mudar, né? Infelizmente. Então a gente precisa continuar sonhando, a gente precisa continuar acreditando que as coisas vão acontecer naturalmente, independente da crise ter se iniciado, é, que a crise venha a piorar ou que ela se encerre amanhã. Então a gente precisa tomar uma atitude hoje, né? Claro que dentro das possibilidades de cada um. Então, primeiro é importante que a gente dedique realmente o nosso tempo ao que realmente importa. Tomar cuidado com discussões, com brigas que acabam se tornando desnecessárias, né? Que sempre são desnecessárias nesse momento. Então, o futuro ele começa de hoje, né? Muitas vezes a gente idealiza demais as coisas, a gente pensa demais, mas as atitudes elas ficam só no pensamento. Então a gente precisa dar um passo à frente, a gente precisa iniciar o nosso futuro e esse nosso futuro necessariamente ele depende do que a gente faz a partir desse momento, né? Então, o que a gente pode de fato fazer? Bem, eu vou falar aqui a partir de experiências que eu tive na época em que eu estudava para o vestibular e que não só para o vestibular, mas também para concurso e que eu percebi que foram bastante produtivas. A gente vive, claro, uma realidade hoje diferente da minha época, em que eu pelo menos, nunca tive acesso à internet, principalmente internet banda larga, muito menos dos dados móveis, né? Que hoje muitas pessoas têm, tá? Muitas, não todos, mas muitos já têm acesso à internet. Então, o acesso à internet, ele permite a interação com colegas de classe, mesmo à distância. Então, a gente precisa utilizar isso ao nosso favor, certo? Então, a gente precisa colocar isso na balança para que isso seja sempre favorável. Porém, essa interação, ela sempre deve buscar um objetivo bem definido. E qual é esse objetivo? O estudo, né? O estudo, porque sem o estudo a gente não consegue
tornar as coisas mais claras, né? Então, se eu pretendo futuramente fazer um vestibular, se eu pretendo futuramente fazer um concurso ou montar um negócio, o estudo ele vai me levar a esse objetivo, tá? Então a gente precisa focar no que realmente importa. Primeiro ponto que eu considero importante na otimização dos estudos é a prioridade do horário, certo? Então hoje a gente passa mais tempo dentro de casa e acaba que muitas pessoas não favorecem o estudo quando ali você tem a maioria fazendo coisas diversas e só você dentro de casa para estudar. Então o que é que você faz? Você vai procurar o horário mais adequado. Qual horário que mais favorece você? É o horário da manhã? É o horário da tarde? No meu caso, por exemplo, eu preferi estudar durante a noite, porque durante o dia o pessoal ficava passando para um lado e para o outro e eu não tinha oportunidade de conseguir me concentrar. Então, se esse é o seu caso, o que é que você pode fazer? Você pode focar mais no horário da noite, certo? Lembrando que não existe o melhor horário. O melhor horário vai ser de acordo com a sua realidade. Se tem muita gente na sua casa, então você vai procurar aquele horário onde existe a menor movimentação possível. Até porque quanto mais silêncio você tiver, quanto menos coisas para você se distrair, mais produtivo vai ser aquele seu horário de estudo, tá? Então, o seu horário de estudo ele deve ser prioridade, só que ele deve ser prioridade dentro da sua realidade, tá bom? Muitas vezes eu trocava o dia pela noite, né? Durante o dia eu ficava no quarto, às vezes descansando, dormindo, e à noite eu ia efetivamente estudar, né? Estudava no próprio quarto ou na cozinha, né? Onde estivesse a mesa ali, a cadeira, eu ia estudar. Então, verifique se essa também é a sua realidade. Se for, dê prioridade a esse horário, tá bom? Então, deixe bem definido esse horário para você colocar os seus estudos como prioridade, certo? Uma vez que você faz isso, você consegue estabelecer conexões entre uma área e outra. E se você não faz isso, o seu estudo ele acaba se tornando meio que superficial. Principalmente quando você vai pegar a disciplina das exatas, né? As disciplinas de matemática, física, química, né? Das ciências da natureza. Você consegue, a partir de um conteúdo, você consegue estabelecer conexão com o outro. Mas isso só ocorre se você tiver total concentração. Se você se distrai muito, você não consegue fazer essa conexão, certo? Então, segundo ponto, estabeleça uma rotina, certo? A nossa vida, precisa ser feita na medida do possível de rotina. Uma vez que você estabeleceu o seu horário de estudo, a todo custo você deve manter esse horário de estudo fixo, tá? Da mesma forma como você tem um horário para almoçar, você tem uma hora para jantar, uma hora para lanchar, para fazer atividade física, para arrumar a casa, o quarto e etc. Para tudo você deve ter um horário, principalmente quando o seu tempo é limitado, principalmente quando o seu tempo é bem definido. Então, à medida que o Enem vai se aproximando, seja o Enem ou qualquer outro tipo de prova, você cada vez mais vai se sentir na obrigação de estabelecer e manter uma rotina de estudos, certo? Então, coloque o seu estudo dentro dessa rotina e obedeça, né? Tenha disciplina para obedecer a essa rotina. E o terceiro ponto que eu coloco aqui como importante é: para os afazeres domésticos, crie uma playlist sobre os conteúdos. Bem, hoje, como a gente passa muito tempo em casa, naturalmente a gente vai precisar fazer as coisas de casa, né? Varrer, lavar uma roupa. Para quem já fazia isso, talvez vá fazer com mais frequência ainda, né? Porque você está no ambiente domiciliar no maior tempo. Então, o que é que você faz? Para poder aproveitar esse momento, você pode criar uma playlist ou várias playlists de conteúdos que você pode ficar escutando.
Por exemplo, você está estudando História do Brasil, aí de repente tem lá um canal que fala sobre isso, aí você pode criar uma playlist, você baixa lá, se sua internet não for boa, você baixa, pega só o áudio para que o conteúdo fique lá à sua disposição e você fique escutando o professor falar, a discussão que estiver ocorrendo, você fica escutando enquanto vai fazendo as atividades domésticas. Eu fazia muito isso na época em que eu viajava, no final do curso, eu viajei muito, seja para fazer concurso, congresso. Eu tenho aqui até hoje vários arquivos de palestras, de minicursos, de programas de televisão, de rádio. Eu baixava só os áudios, né, para poder não ocupar tanto espaço. E quando eu fazia a viagem, de ônibus principalmente, que demorava muito, eu ficava escutando. Eu ficava escutando esses áudios. É claro que quando a viagem é muito longa, você acaba se distraindo. Mas como era algo que eu gostava, que eu tinha a necessidade, que eu via que era importante, quando eu retomava a concentração, né, eu pegava e voltava o áudio e escutava novamente. E fazia isso várias e várias vezes, até que o conteúdo naturalmente ia entrando na minha cabeça. Então eu sugiro que, se você tem muitas atividades domésticas, se você passa muito tempo no ônibus, se você passa muito tempo sem poder sentar e para poder se concentrar, para poder efetivamente estudar só para isso, eu sugiro que você crie playlists de conteúdos, de tópicos que você veja que seja viável para você fazer outras coisas enquanto escuta, tá bom? Então, isso aí me ajudou demais, principalmente na época em que eu estudava para concurso, certo? Então, resumindo a história, 3 pontos que podem otimizar, que podem ajudar você a otimizar os estudos priorizar o horário, manter uma rotina de estudos e, se você não consegue, ou para complementar essa rotina de estudos, criar playlists, tá? Criar playlists de conteúdos para poder ajudar a absorver o conteúdo, tá bom? Então por hoje é isso. Eu peço mais uma vez que você se inscreva para mais conteúdos relativos a este tema.